O fascículo de dezembro da Revista Espírita de 1863 nos traz uma mensagem muito interessante de Allan Kardec, tratando sobre o que ocorreria com o movimento espírita. Qual seria a dinâmica do que se desdobraria no tempo com o segmento da ideia no curso daquilo que iria reservar os anos vindouros. Kardec, numa mensagem chamada Tempo de Luta, ele vai comentar conosco 6 etapas do movimento espírita. Ele diz que o espiritismo passaria por um primeiro momento de curiosidade, que seria das mesas girantes, depois um segundo momento chamado filosófico, que seria o da estruturação da doutrina, depois um terceiro momento, que seria o das lutas, onde haveria os detratores, as discussões, que Kardec diz que era o momento que ele estaria vivendo. Depois viria um quarto momento que ele diz que seria futuro, mas que a gente já reconhece como existente, que seria o chamado período religioso, no qual o espiritismo seria reconhecido como uma prática religiosa dos indivíduos. Depois nós teríamos um quinto momento que ele não deu nome, ele disse que seria um momento de revisão dos conceitos e um descolar da visão unicamente religiosa do espiritismo. E na falta de um nome melhor, ele disse que quando esse momento chegasse, os homens lhe dariam o nome próprio, mas ele chamou esse momento de intermediário. E uma última e sexta etapa chamada período da regeneração social, marcado pelo comprometimento da mensagem espírita na transformação dos conceitos do mundo. Então ele diz que nessa caminhada, o movimento espírita iria passando por um processo de amadurecimento de suas ideias até alcançar essa última fase, que ele, na época, dizia que ocorreria durante o século XX, mas que não aconteceu como ele assim pensava. O descolamento do espiritismo, do seu momento religioso, para um momento mais reflexivo, nós estamos vivendo agora, com o processo do autoconhecimento, da transformação moral, que tem muito amparo em cima das obras psicológicas de Joana de Ângeles, que remetem o homem para dentro de si mesmo e não para tarefas externas que estejam desvinculadas da sua transformação íntima. É um momento novo para a doutrina espírita, um momento novo, para o movimento espírita, na dinâmica de tudo aquilo que ocorre conosco no curso do tempo. E, evidentemente, os desafios para o movimento espírita vão acontecendo, não só aqueles que foram desenhados por Allan Kardec, mas aqueles outros que nós percebemos em terras brasileiras, quando nós vamos observando o que aconteceu no Brasil. Nós aqui também tivemos as nossas etapas. Um momento inicial de um movimento espírita ainda incipiente, sem obras em português, marcado por um grupo muito pequeno de profitentes do espiritismo, que trabalhavam muito mais em cima das verdades que eles conheciam, sem uma estrutura de centro espírita, sem uma forma efetiva de funcionamento do movimento no Brasil, mas apenas no conhecimento daquela literatura. Até que Bezerra de Menezes vem e propõe um modelo de centro espírita, no qual o centro espírita seria um hospital, acolhendo as pessoas que precisavam de socorro através das reuniões mediúnicas e com os receituários mediúnicos da época, oferecimento de atividades existenciais como farnéis, que eram dados nas casas espíritas como se essas fossem as funções fundamentais, a reunião mediúnica e a oferta de alguma coisa em favor dos necessitados. Estava desenhado o modelo do movimento espírita brasileiro do início do século XX. Depois, com a multiplicação das obras de Chico Xavier, nós vamos ingressar num novo momento, um momento do centro espírita não mais só como hospital, mas como hospital e oficina, um espaço de trabalho. As obras de Chico convocavam as pessoas para que nós começássemos a construir efetivamente uma série de espaços de trabalho, com creches, hospitais, orfanatos, serviços diversos que foram feitos, desdobrando um lado assistencial muito intenso dentro do movimento espírita, com a leitura da frase, fora da caridade, não há salvação.
Um movimento espírita vai passar por esse período durante bastante tempo, até que durante a década de 70, mais especificamente em 75, a USI lança uma campanha, Comece pelo Começo, destacando a importância do estudo da obra doutrinária de Allan Kardec. Até então, os centros espíritas tinham pouca vertente ligada para o estudo. Havia uma profusão muito grande de casas espíritas, apenas com reunião mediúnica e sem nenhum outro desdobramento maior em termos de estudo. A partir de 1975, ganha corpo dentro do movimento a preocupação com o estudo doutrinário, e em 1977 começa a campanha da evangelização infantil, fazendo um desdobrar desse conteúdo para uma outra faixa etária, e em 1983 deflagra-se o estudo sistematizado, consolidando a presença do estudo de maneira definitiva dentro das hostes espíritas. É um momento novo para nós. O espiritismo vai se reconfigurando em termos de movimento no Brasil. O movimento espírita, que já foi só um hospital, que virou hospital e oficina, agora tornava-se um hospital, uma oficina e uma escola. E ele ia ser uma escola, mas era uma escola ainda com algumas características muito peculiares, porque era uma escola sobre a alma. Nós estudávamos reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, em que a gente tinha como temas as questões dos princípios básicos. A partir dos anos 90, nós temos uma nova onda dentro do movimento, que é o surgimento do trabalho de autoconhecimento de maneira mais efetiva. Não que nós estivéssemos nos desviando, mas estávamos, na verdade, retornando ao núcleo central daquilo que a doutrina espírita representa, que é a transformação moral do homem. Nós começamos a fazer um trabalho de busca de nós próprios, de autoconhecimento, de autodescoberta e de efetivo trabalho de libertação das nossas imperfeições, e não somente do trabalho externo de socorro ao semelhante, mas o de realizar dentro de nós as tarefas de libertação das nossas almas de forma definitiva. Continuávamos sendo ainda uma escola, mas era uma escola no sentido diferente, porque ao invés de ser uma escola sobre a alma, passava a ser a escola da alma, oferecendo para nós momentos de reflexão e de encontro efetivo do homem com Deus, dando a nós, portanto, o caráter de sermos um templo interior. O centro espírita passava a ser um local de conexão do homem com a sua divindade, de mergulho nosso, no nosso eu mais profundo. E nessa dinâmica, o movimento espírita, então, entendeu que essa seria a forma de funcionar. Nós teríamos os centros espíritas, e os centros espíritas promoveriam o trabalho de divulgação dessa mensagem através das suas palestras, dos seus encontros, das atividades desenvolvidas dentro dos centros espíritas, oferecendo assim a nós um conhecimento cada vez mais ampliado nosso do entendimento do que fosse o espiritismo. Não que o espiritismo mudasse, mas o nosso olhar sobre o que fosse essa gema preciosa que ele representa ia se desdobrando de hospital para um hospital e uma oficina, e também uma escola, e também um templo, desdobrando novas perspectivas bastante interessantes para a construção do movimento espírita. E foi exatamente nesse processo dinâmico da construção dessa nova verdade que o mundo, o Brasil e o movimento espírita foi atropelado por uma pandemia que mudou de vez os rumos de tudo aquilo que nós estávamos acostumados a fazer. A pandemia da Covid-19 veio e nos obrigou a redesenhar completamente as nossas leituras sobre como o movimento espírita poderia funcionar, uma vez que tudo aquilo que nós construímos ao longo de todo o tempo em que o movimento espírita se desenha dentro do Brasil, isso desde 1869, com as primeiras publicações de Olímpio Teles de Menezes, até os dias atuais, nós nunca tivemos tido um impacto tão profundo nas nossas transformações em termos de atividade.
Sem dúvida nenhuma, a pandemia veio transformar a nossa tarefa de forma muito forte. Nós já tivemos outras pandemias anteriores a essa, sem dúvida nenhuma. E apontar a pandemia como sendo um sinal da transição planetária não é boa política, porque tivemos durante a Idade Média, no período de 1347 a 1352, a peste negra, que, segundo a história, teria levado 1/3 da população da Europa. Se fôssemos trazer para o momento atual, ela seria 888 vezes mais grave do que essa que nós temos hoje acontecendo no mundo. Nós tivemos também uma pandemia no período de 1818 a 1820, a chamada gripe espanhola, que, diziam os estudiosos, teria levado 33 milhões de pessoas num universo de 2 bilhões de habitantes. Fazendo a comparação, ela seria hoje 44 vezes mais grave do que a pandemia que estamos vivendo hoje. Então, nós já tivemos outras pandemias, e essas pandemias, elas não foram indicativos de transição planetária. Então, transição planetária não significa aquilo que acontece fora do homem, mas sim o que acontece dentro do homem. O termo transição planetária dá muitas vezes às pessoas a falsa ideia de que quem muda é o planeta, mas não é o planeta que muda. Quem muda são os indivíduos que nele habitam e que se transformam e que se modificam. Mas quando se fala da pandemia de 1918 a 1920, as pessoas geralmente dizem, epa, mas aí já havia movimento espírita? Como que a gente nunca teve uma mudança no movimento, se nós atravessamos uma pandemia bem semelhante a essa, até mais gravosa, usamos máscara, teve isolamento social? Pois é, verdade. Teve, né? Mas existem algumas características que são bastante marcantes. Primeiro, o movimento espírita era muito menor do que era hoje, muito menor. Então, eram muito menos casas, nós não houve um impacto tão forte, porque o movimento era tão incipiente naquele período, que a gente não pode dizer, nossa, como que ficaram as atividades? Era tão pouca gente. Isso é o primeiro. A segunda grande mudança, as casas espíritas, elas não possuíam grupos de estudo como nós temos hoje. As pessoas abriam as instituições fundamentalmente para atividades mediúnicas, então não houve um trauma profundo no movimento, porque nós não tínhamos tantas tarefas funcionando no centro espírita, com tanta gente envolvida em cada casa. E a terceira é que os centros espíritas não fecharam. Como as reuniões eram mediúnicas, aconteceu que o movimento espírita continuou, de certa maneira, funcionando, apesar da pandemia, que era bem gravosa. Quando nós pegamos a biografia de Frederico Finer, aquele que foi o comprador do prédio da União Espírita Paraense durante os fenômenos de Ana Prado, ele, que era da diretoria da FEB, relata que no período da pandemia, ele ficou a cargo da responsabilidade da distribuição das cestas básicas, que acontecia dentro da própria federativa, com as atividades de socorro das pessoas, de atendimento, com a instituição aberta naquele período. Então, um momento diferente desse que estamos vivendo hoje. Igual a essa estrutura que nós estamos tendo agora, esse trauma que o movimento espírita está passando, nós nunca tivemos antes de termos uma atividade com essas características. Portanto, a situação atual de nós termos o encerramento, o fechamento, ainda que temporário, das nossas atividades, isso é um fenômeno que não teria acontecido anteriormente no nosso país, fosse pelas atividades, fosse pelo tamanho do movimento e pela obediência nesse sentido do encerramento, do fechamento das instituições durante o período da pandemia. Então, hoje, nós estamos dentro de um cenário que se repete, de uma pandemia, de uma chamada para uma mudança muito forte na maneira de funcionamento do movimento espírita. Nós temos uma vantagem muito grande enquanto movimento religioso. É o fato de que nós não dependemos tanto de recurso para o funcionamento do movimento espírita.
O movimento espírita consegue funcionar de maneira bastante satisfatória, apesar de estar com as suas portas fechadas, porque nossas despesas não são tão grandes em termos de centro espírita. Não estou me referindo às instituições assistenciais mantidas pelo movimento espírita, mas para o funcionamento das casas doutrinárias espíritas, o recurso não é tão elevado e a gente consegue manter as despesas das instituições dentro desse aspecto, diferente de outros grupos religiosos que sentem uma pressão muito grande pela necessidade de manter as suas despesas e que precisam das suas instituições abertas. Portanto, a grande questão hoje que se impõe, a grande pergunta é: o movimento espírita deve ou não deve estar com suas portas fechadas no tempo da pandemia? Seria falta de fé nós estarmos com as portas fechadas? Seria prudente que nós abríssemos considerando os aspectos da virulência da pandemia que nos acomete? Pois é. Nesse sentido, valem algumas reflexões. A primeira das reflexões vem do fato de que nós temos que sempre estar atentos ao que a tecnologia nos permite para fazer um movimento espírita melhor. E nesse sentido, para iniciarmos as nossas discussões sobre isso, eu gostaria de pensar da história um personagem muito importante do cristianismo, chamado Paulo de Tarso, que com o crescimento do movimento cristão de sua época e a impossibilidade física de estar nos vários lugares ao mesmo tempo, ele usou uma tecnologia fantástica para estar presente em todos os lugares sem a necessidade de viajar. Cartas. Fazer as suas epístolas foi a grande estratégia orientada até pelo próprio mundo espiritual, conforme assevera Emmanuel na obra Paulo e Estevão, para que ele pudesse, efetivamente, conseguir fazer com que a sua presença doutrinária se fizesse nas diversas comunidades cristãs, sem a necessidade da sua presença física. Era o uso da tecnologia naquele momento, dentro dos recursos que eram possíveis de serem observados. No nosso tempo moderno, nós temos outras ferramentas que a gente pode buscar, mas a pergunta que se impõe é: deveríamos estar com as portas abertas ou não? A prudência nos diz que nós devemos respeito às autoridades. As autoridades constituídas devem ser respeitadas por nós, assim como está proposto na obra Conduta Espírita. Não nos cabe a agressão ou a desobediência às autoridades constituídas, mas nós, nessa circunstância, precisamos, portanto, observar os cenários em que a legislação se estabelece, sob pena de, além dos aspectos sanitários, nós podemos ser acionados até juridicamente. Imagine uma mulher de 80 anos que está com depressão e que não sai de casa de jeito nenhum. Ela permanece em casa o dia todo por conta do processo depressivo. Os filhos, então, decidem levá-la para o centro espírita, o único lugar onde esta mulher vai, porque ela está dentro de casa há meses sem sair. Como o centro espírita está aberto, essa mulher é levada para assistir uma palestra. E ao retornar para casa, ela apresenta sinais de Covid e vai a óbito. A família pode, de repente, acionar a instituição espírita. Existe uma norma dizendo que as instituições devem permanecer fechadas. Em desobediência, a gente abre as portas da instituição e uma pessoa desencarna. E pode ser que seja por conta da nossa instituição. Nada garante. Essa mulher pode ter pego essa doença em outro local que não no centro espírita. Em casa, uma pessoa foi fazer um serviço, o entregador de comida por delivery, um filho que veio da rua atual, no modelo da sociedade que estamos vivendo, para que a gente trabalhe com as nossas atividades. O que tem acontecido no Brasil como um todo? Com relação às reuniões mediúnicas, existe uma pressão muito grande dos companheiros, dizendo que a reunião mediúnica precisa ser feita, porque é uma reunião que socorre os desencarnados, e não fazê-la é falta de fé, mas é também
uma necessidade de prudência, para que a gente não incorra nas mesmas condições da mulher dos 80 anos. Há companheiros que dizem que nós precisávamos retornar às atividades mediúnicas porque os espíritos estão precisando de socorro. Então, a mediúnica precisa recomeçar para que isso seja normalizado. E a grande pergunta que se impõe é, considerando que o movimento espírita tem 164 anos, como se atendiam os espíritos antes? E como se atende hoje em lugares onde o espiritismo é incipiente? Nos países onde é muito incipiente a existência da mensagem espírita, como se atende os espíritos lá? A resposta vai nos conduzir à informação de que os espíritos não precisam de nós para socorrer as entidades espirituais que padecem, porque os espíritos sempre socorreram os espíritos. Sempre existiram reuniões reuniões de atendimento aos espíritos sofredores feitos pelos próprios espíritos. Espíritos socorrendo espíritos, sem a necessidade obrigatória de reuniões mediúnicas para isso. As entidades espirituais podem plenamente socorrer, atender, assistir aqueles que padecem. Ué, mas se é assim, então para que reunião mediúnica? Por nós, porque nós precisamos assistir às histórias que se assemelham a nós, para que nós redirecionemos as bússolas das nossas vidas e consigamos efetivamente aprender com as lições dos outros e não enveredarmos pelos mesmos caminhos. Ao mesmo tempo, é a oportunidade de nós sermos úteis, é a oportunidade de darmos um contributo para que a nossa sociedade melhore. É fato que uma mãe que lava roupa, lava a louça, ela pode lavar a louça, enxugar e guardar. Mas ela chama os filhos e diz, meus filhos, venham me ajudar, eu vou lavando, vocês vão enxugando e guardando. Mas ela pode fazer só. Mas ela coloca as crianças para ajudar, para criar nelas a percepção da responsabilidade com as tarefas do lar. É mais ou menos assim. Os espíritos poderiam fazer sozinhos, mas nós podemos ajudar e isso é bom para o nosso desenvolvimento, para vencer a nossa indiferença, o nosso desamor. Então, acaba sendo uma tarefa educativa para todos nós. Os espíritos, eles não necessitam obrigatoriamente da nossa presença nas reuniões de socorro para que isso aconteça. Mas há muitos companheiros que dizem, não, mas tem que fazer, porque a gente precisa realizar a tarefa. Eu sinto necessidade da tarefa mediúnica. Verdade. Há várias obras doutrinárias de André Luiz e de Manuel Filomeno que contam sobre a realização de reuniões mediúnicas do mundo espiritual durante a madrugada. Os médiuns desdobram e no mundo espiritual executam as mediúnicas. Então, o fato de o centro espírita estar hoje com as suas portas fechadas não significa que as reuniões mediúnicas estão proibidas. Primeiro, os espíritos podem atender sozinhos sem nós. E se for necessário uma reunião mediúnica, nós poderemos ser conduzidos durante a madrugada para a realização de tarefas dessa natureza. Isso no livro Missionários da Luz aparece de maneira muito clara, e em diversas obras de Manuel Filomeno, isso também é evidenciado, mostrando a grandeza da tarefa da mediunidade, não somente no estado de vigília, mas nas outras circunstâncias que a vida nos apresenta. Portanto, nós não podemos considerar que isso seja uma condição obrigatória. Alguns companheiros dizem, mas e a minha perturbação? Como é que ela fica? Porque os espíritos se aproximam, e aí, quando chega na reunião mediúnica, é o momento de atender essas entidades. Então, se eu não tiver essa reunião mediúnica, como que eu vou ficar? Vai ficar uma situação muito difícil para mim, porque eu preciso da comunicação para poder assistir as entidades que ficam vinculadas a mim. Essas entidades realmente se vinculam muito frequentemente aos médiuns antes das reuniões mediúnicas. Mas é importante observar que essas vinculações são assistidas pelos mentores.
que sabem que vai ter, por exemplo, uma reunião na quarta-feira, e desde a terça as entidades já começam a ficar conectadas aos médiuns para facilitar o processo de comunicação mediúnica. Mas se elas são orientadas pelos mentores, considerando que não vai existir a reunião física, por que ligar se não vai ter? Então, isto significa dizer que, nesses momentos de pandemia, nós temos que redobrar a nossa vigilância, a nossa condição de sintonia espiritual, de harmonia interior, para que a gente consiga reduzir as possibilidades de perturbação advinda desse processo doloroso que a gente está passando no nosso mundo e que está exigindo uma série de sacrifícios de muitos de nós. E dos médiuns, o que se espera? Que eles reforcem o seu trabalho de sintonia espiritual para reduzir as conexões, porque não haverá onde descarregar fisicamente as conexões que, porventura, tenham se feito sem que sejam conexões promovidas pelos mentores. E uma última observação com relação a essa questão das reuniões mediúnicas está na obra Nos Rumos do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno, agora recebido por Divaldo, finalzinho do ano, começo de janeiro, em que ele fala da forte movimentação espiritual que está acontecendo, mobilizando para que, de repente, os companheiros espirituais que estão no processo de socorro à humanidade terrestre e que vieram de outros locais para dar um suporte à Terra nesse momento, estão prontos para um socorro mais imediato a todos aqueles que lhes procurem. Então, conta na obra que, atualmente, uma leva muito significativa de espíritos teriam se deslocado de outros lugares do universo para darem um suporte, uma vez que os mundos são solidários entre si, como afirma a questão 176 do Livro dos Espíritos. Então, essas entidades estariam aqui auxiliando o mecanismo de atendimento ao planeta e, portanto, um processo de socorro mais imediato às nossas necessidades, justificando que nós procuremos mais pela oração e pela sintonia no bem para fazer o trabalho da melhor maneira possível. Mas vamos à prática. O que na prática isso significa? Nós vamos dividir essa discussão do grupo mediúnico em dois grupos fundamentalmente: os grupos de educação da mediunidade, os grupos de desobsessão. O que é que está acontecendo no movimento espírita, de verdade? O que está acontecendo no norte, no sul, no centro-oeste? O que está acontecendo? Nas reuniões de educação da mediunidade, elas estão praticamente todas suspensas. Praticamente todas estão suspensas. Por quê? Porque são reuniões onde as pessoas não têm ainda tanta intimidade, é um grupo ainda para a formação das suas características, então elas estão suspensas. E algumas delas estão acontecendo, isso é fato. Elas acontecem com um número menor de pessoas, em isolamento social. Eu boto um na ponta da mesa, outro no meio, outro lá na ponta. Então, algumas estão funcionando assim, embora não sejam as recomendações mais adequadas, mas algumas estão funcionando. Nós temos também muito o funcionamento de reuniões de vibração, em substituição à reunião presencial. Os companheiros estão em casa, fazem reuniões apenas para vibrar, sem manifestação mediúnica, não há manifestação mediúnica, e evita-se, portanto, todo o contato com os espíritos. Para que se faz isso? Para manter a mentalização, para tornar o grupo ainda conectado, senão as pessoas se desconectam do grupo, manter a nossa possibilidade de socorrer o planeta com os bons pensamentos, exercitar o processo de concentração, mas evita-se a manifestação mediúnica exatamente pela inexperiência daqueles que compõem esses grupos. Agora, nos grupos de desobsessão, que são grupos mais experimentados, o que nós observamos é que também muitas delas estão suspensas, do mesmo jeito que as primeiras, também muitas estão suspensas e algumas estão funcionando. São grupos bem menores, pessoas que se conhecem há 30, 40 anos, e alguns estão mantendo essas reuniões. Não é a orientação que a gente recebe do Movimento Espírita Nacional, mas isso acontece. Também temos, da mesma forma, reuniões de vibração,
em que se vibra pelos nomes que estão relacionados nos grupos de atendimento da desobsessão, e o que a gente tem observado, de maneira bastante rara, mas tem acontecido, são reuniões mediúnicas virtuais. Não é o que se diz, não é o que se propõe, mas eu não posso dizer para vocês que não está acontecendo, porque sim, existem alguns grupos de desobsessão, de médiuns mais experimentados, que estão fazendo esse tipo de atividade dessa forma. Os desafios relacionados com o atendimento espiritual, a tarefa de atendimento espiritual na casa espírita, o antigo chamado tratamento espiritual, hoje atendimento espiritual, ele está sendo profundamente revisto em função da pandemia. Então, como estão funcionando hoje no Brasil os atendimentos espirituais? Via celular. Então, você tem um celular onde as pessoas entram em contato e colocam as suas necessidades, e o atendimento é por videochamada. O celular utilizado para essa tarefa não é o celular pessoal do atendente, para que a pessoa depois não fique criando um vínculo de pessoalidade com quem lhe atendeu. Deve-se utilizar um telefone institucional, um chip institucional. E aí, por videochamada, você pode conversar, atender a pessoa, dialogar, fazer o que tiver que ser feito. Então, você vai fazendo o atendimento, não deixe de socorrer as pessoas, porque o volume de depressão, de crise de ansiedade, cresceu muito nesse período. Nós nunca tivemos tanto divórcio no país como estamos tendo agora, em função da hiperconvivência promovida pela pandemia. Então, nós estamos tendo a necessidade de fazer isso, mas a prudência está fazendo com que os trabalhos sejam feitos todos remotamente. O atendimento, via de regra, é feito pelo WhatsApp, e os casos mais graves são tratados presencialmente. Vejo algumas casas do Brasil que instituíram salas com uma peça de acrílico que separa o atendente da pessoa que vai ser ouvida, uma pessoa por vez em cada sala, com isolamento social, a pessoa fica distante e a conversa se estabelece à distância. E esse atendimento é somente para os casos muito mais graves. E o passe, somente passe espiritual. Quando acontece o atendimento presencial, então, depois, ora-se e faz o passe para os que tiveram a oportunidade de serem atendidos, que não são muitos, significativamente espalhados pelo salão, mas com a condição de socorro dessa forma. Na parte de trabalho assistencial, esse é o grande problema. Nós não podemos encerrar as atividades assistenciais de maneira como se fossem as outras, porque o estudo pode ser feito à distância, o atendimento pode ser feito à distância, mas para a tarefa assistencial a gente não tem como fazer isso. Então, como fazer? O que está acontecendo em alguns lugares? Nós temos que pegar as experiências do que está sendo feito em outros ambientes, e o que o pessoal está fazendo é fundamentalmente assim. Nós tínhamos um trabalho de assistência, então era a distribuição de cestas, então a distribuição de cestas vai continuar sendo feita, só que a gente não reúne mais os trabalhadores para produzir as cestas. Fulano, essa semana você vai distribuir 10 cestas. Manda-se o recurso para a conta dessa pessoa sozinha, vai no supermercado sozinha, compra os gêneros sozinha, leva os gêneros sozinho para casa, ou já compra as cestas prontas, tanto faz, sozinho, e ele sozinho vai e distribui essas 10 cestas que ele teria dos endereços devidos. Na outra semana, outra pessoa sozinha, do grupo, compra sozinha e leva sozinha. Então, você não aglomera as pessoas e não traz os indivíduos para o centro espírita. Você deixa a cesta básica nas famílias e vai embora. Com essa estratégia, a gente consegue atender as pessoas sem descontinuar o socorro que precisa ser feito, procurando, tanto quanto nos seja possível, evitar a aglomeração e, muito mais do que isso, o deslocamento das pessoas até a instituição. Nunca é demais repetir
que nós tenhamos prudência no trabalho assistencial para não colocar aspectos doutrinários relacionados às questões de assistência, sob pena de nós estarmos infringindo as suas, né? Que é o Serviço Único de Assistência Social e a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que sinaliza para nós a necessidade de nós não conectarmos aspectos doutrinários com aspectos de socorro em termos assistenciais. Nesses tempos de pandemia, também tem sido muito interessante o desenvolvimento do trabalho interreligioso, porque a gente precisa se aproximar das outras instituições, e isso tem sido muito bom, tem acontecido, em que a gente divide a tarefa. Padre, o que o senhor está fazendo? Pastor, o que o senhor está fazendo? E a gente divide as tarefas entre nós, atendendo de forma mais efetiva a comunidade que precisa de socorro, fazendo com que esse momento tão doloroso tenha servido para a integração e a produção de um trabalho em rede. No que diz respeito à livraria e biblioteca, a situação está mais confortável. Nós temos trabalhando muito com o aspecto de delivery. Muitas pessoas estão conseguindo fazer as compras dos seus livros através da internet e, às vezes, liga direto para a instituição espírita e a gente, com o motoboy, tem feito a entrega desse material. E isso ajuda muito a gente a poder garantir o socorro das pessoas através dos livros. Nós temos também a chance de podermos, através do WhatsApp, criarmos divulgação para que as pessoas saibam que as livrarias estão funcionando em formato delivery e jogar essas propagandas, seja no Facebook, no WhatsApp, para que todos possam compartilhar e assim a gente possa continuar o trabalho. A livraria e a biblioteca, elas sentem menos isso, exatamente pela possibilidade de fazer esse atendimento de forma remota, sem dificuldade maior. No grupos de estudo, nós estamos vendo uma nova forma de funcionar. As lives têm aparecido, assim como essa, e parece que vão ficar, não deverão ir embora mesmo depois do fim da pandemia. Nos grupos de mocidade, o que se observa no país é um fortalecimento da tarefa da juventude, por incrível que pareça. As reuniões virtuais têm facilitado o aumento da frequência, porque aí os jovens não precisam sair e eles pela internet têm se encontrado, e isso tem sido muito interessante em termos da manutenção desses grupos. Eles têm um gosto pela tecnologia, possuem muita facilidade com esse novo ambiente, e nós temos tido, através desse recurso, a chance de fortalecer muitas atividades nesse sentido, e, além do aspecto doutrinário em si, o fortalecimento dos vínculos de amizade fora do grupo, que são muito importantes para a constituição e manutenção dos grupos de jovens. Então, ao mesmo tempo que as lives têm permitido que os grupos de jovens se encontrem para estudar, nós temos utilizado também dessa ferramenta para fortalecer amizades, ainda que virtuais ou presenciais, em que esses companheiros têm a chance de estarem juntos, e o movimento espírita jovem tem percebido uma sinalização positiva durante a pandemia. Vale observar que durante o período da última década, de 2000 a 2010, o movimento jovem espírita no Brasil cresceu 15%, e cresceu 15%. E o movimento de adultos cresceu 126%. Então, houve uma explosão nos adultos e um crescimento no jovem, dando a falsa sensação de que os jovens estariam diminuindo. Não, eles crescem. Mas o que ocorre com os adultos é avassalador em termos da multidão de pessoas que chegaram ao movimento espírita do ano 2000 ao ano 2010. Nós não temos ainda a leitura de 2020, porque o censo foi transferido para 2022, e só ele para nos dar essa informação mais precisa. O trabalho de evangelização infantil também teve alterações, e, surpreendentemente, tem funcionado bem de forma virtual. No começo, as pessoas acharam que não iria dar certo a evangelização através de live, mas as instituições que apostaram nesse formato têm funcionado, têm dado certo, e isso tem resultado para nós
como uma manutenção desses grupos, e as crianças se identificam com isso, até porque as suas aulas da escola formal também estão no mesmo formato, então elas se sentem, de certa maneira, mais ambientadas com esse modelo. Então, ela começou funcionando só para as faixas etárias mais altas, mas hoje ela está se desdobrando para as faixas menores. Nós já estamos considerando que a evangelização, de certa maneira, ela já se consolidou nesse novo formato virtual que nós temos. Ainda existem muitas casas fechadas em termos de tarefa assistencial, tarefa de evangelização infantil, principalmente naqueles bairros mais carentes, onde as crianças não têm acesso a um celular para realizar as suas aulinhas, mas nas outras instituições com crianças de poder aquisitivo mais elevado, nós estamos vendo já o funcionamento dessas atividades com razoável normalidade. E, por fim, no grupo de adultos, esse tem sido de todos os trabalhos assistencial, trabalho de atendimento, de mediúnica, disso, daquilo, de tudo, o que tem sido mais beneficiado tem sido o grupo de adultos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quanto material bom tem sido produzido durante esse tempo de pandemia. Acho que a gente vai precisar de uma década para conseguir consumir tudo que foi produzido nesse ano de 2021, 2020, materiais excelentes, muito bons, diversificados, nomes novos surgindo, estudos ótimos têm aparecido dentro do Brasil inteiro, fazendo com que a gente perceba a pujança do movimento, e essa pandemia, ela trouxe para nós mudanças muito profundas, e aí a nossa faixa etária adulta está plenamente adaptada a essa nova realidade de lives. Nosso movimento nunca assistiu tanta palestra espírita como tem assistido nesse tempo de pandemia. Multiplicou-se de maneira intensa, nós não temos condição de acompanhar a quantidade de coisa que está sendo produzida, e de qualidade, não são coisas ruins. Tem muita coisa excelente sendo produzida nesses períodos agora da pandemia em diversos lugares. E o mais curioso de tudo é que os grupos de estudo, eles continuaram funcionando na forma de live e cresceram. Grupos que tinham 20, 15 pessoas, estão com 30, 40. Multiplicou-se o número de pessoas, porque aqueles que gostariam de vir, mas o marido não deixava, hoje pode. Aqueles que coloca para cozinhar, põe ali, fica ouvindo a live e assiste enquanto trabalha. Então, os que não podiam ir por conta de problemas familiares, hoje podem. Os que tinham impedimentos profissionais, porque não têm o tempo para ir no centro espírita, hoje pode. Os que estão acamados e que não têm condição de deslocamento físico, hoje podem. Os que têm medo de ir à casa espírita porque não sabem o que acontece ali dentro, hoje podem. E os que têm curiosidade enorme, mas não podem ir no centro espírita porque não pode ninguém vê-los entrando e saindo de uma casa espírita, hoje podem. Pessoas de outras denominações religiosas, com outros conceitos de vida filosóficos, estão aparecendo nas lives, assistindo, comentando, se aproximando da mensagem espírita, fazendo com que esse momento seja realmente um momento de profunda transformação para a nossa sociedade nesse sentido. Então, da síntese de todas essas coisas, o que a gente pode perceber é que o nosso movimento espírita se agradou demais desse formato de funcionamento. Nós não precisamos tanto, em função da tecnologia que nós estamos, para continuar divulgando a mensagem espírita nesse nosso Brasil atual. O que se percebe é que, mesmo com a pandemia passando, as lives deverão continuar. Por quê? Porque foi muito interessante, houve muito resultado para isso. Então, as casas vão ficar fechadas? Não. As casas estarão abertas, mas nós vamos funcionar certamente em modelo híbrido. Nós teremos a produção de lives,
a produção de material específico na internet, jogadas nas plataformas de compartilhamento, e teremos as palestras presenciais nas casas espíritas, que também serão gravadas. Vou repetir: produção de material específico para a internet e produção de material nas casas espíritas, material presencial, que vai ser gravado e jogado também. Então, eu posso assistir a palestra na casa espírita presencialmente, ou de casa eu posso assistir, porque esse modelo híbrido vai acontecer. E isso significa dizer que nós estamos entrando numa nova era de divulgação da mensagem espírita. Quando Allan Kardec propunha a ideia das várias etapas para o movimento espírita, ele dizia que a última das etapas, a da regeneração social, seria aquela do entendimento do homem na transformação do planeta. Certamente agora, em função dos cenários que se desdobram, de poder divulgar essa mensagem para todas as partes do mundo, em que você tem a tradução simultânea embaixo pelas legendas, qualquer país do mundo pode ter acesso à mensagem espírita. Isso é uma coisa extraordinária que nós estamos vivendo. Nesses tempos atuais, é um indicativo forte de que começa efetivamente a multiplicação desta mensagem sobre toda a face do planeta. E os espíritas, que tem muito aquele pieguismo danado de dizer que vai ser migrado, ai meu Deus, quando vier a transição eu vou embora, arrastar pedra nas costas, construindo pirâmide, sei lá por onde. Isso não é verdade. Nós temos que acabar com esse pieguismo e percebermos que nós não somos a retaguarda do planeta. Nós possuímos um cabedal de caminhada muito grande. E o que mais se espera de todos nós que estamos no Brasil, essa grande universidade do Espiritismo, é que numa próxima existência, nós não reencarnemos mais no Brasil. Nós nos espalhamos pelo mundo inteiro, renascendo dos lugares de onde viemos, para podermos lá, nos lugares onde vamos renascer, executarmos duas tarefas. A primeira delas é a semeadura do Espiritismo em outros lugares, levar a mensagem espírita em lugares onde ela nunca chegou, porque traremos de maneira inata a percepção dos conceitos que o Espiritismo esposa. E a segunda tarefa é renascermos nas outras doutrinas, adocicando as suas verdades, facilitando o entendimento mais amoroso dos seus conceitos para a construção de uma sociedade melhor, independente dela ser espírita ou não, mas norteada pelo amor. Em síntese, quando a pandemia veio, houve no mundo espiritual gargalhadas das entidades perversas que diziam: conseguimos o que tanto queríamos, fechamos os centros espíritas do mundo inteiro, estão todos fechados. Mas os espíritos superiores responderam: vocês podem ter fechado todos os centros espíritas, mas nós abrimos um centro espírita em cada lar do mundo, e hoje multiplica-se a verdade de maneira como nunca vimos. Portanto, majestosa é a tarefa que nos aguarda, e grandioso é o momento que nós vivemos. Assumamos o nosso papel de divulgadores da paz, no tempo em que a gente vive, e colaboremos efetivamente pela construção do